Olá. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando do Seminário Amoras. Eu sou Malu Nogueira, eu sou terapeuta, sou coach, eu sou educadora sistêmica. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que se chama desenhos sistêmicos. Na verdade, desenhos sistêmicos são um tipo de recurso que existe dentro da pedagogia sistêmica. Mas a abordagem que eu vou trazer aqui para vocês hoje tem a ver com uma abordagem que é uma metodologia criada por um terapeuta, que é o professor Xavier. Ele, a partir das suas experiências, dos seus atendimentos terapêuticos, ele criou essa metodologia. E aí eu vou falar um pouco da origem desses desenhos a partir dessa metodologia que o professor Xavier criou, e vou levar para o ambiente escolar. Eu vou levar para a sala de aula esse recurso. Então, falando um pouquinho da origem dos desenhos sistêmicos dentro dessa metodologia, lembrando que desenho sistêmico é um recurso dentro da pedagogia sistêmica, mas o professor trouxe uma metodologia um pouco diferente a partir das suas próprias necessidades nos atendimentos dele. Então, inicialmente, ele ouviu falar sobre desenho sistêmico numa formação que ele foi fazer em pedagogia sistêmica, achou muito interessante, mas ele não levou essa abordagem para os seus atendimentos. Depois de muito tempo, num atendimento com uma cliente específica, e que estava sendo um grande desafio para ele, porque após diversas sessões, após trazer ali muitos recursos, muitas ferramentas com aquela cliente, ele não percebia um avanço ali no processo com ela. E aí, num determinado dia, essa cliente chega para uma sessão com ele, comentando que teve um sonho muito ruim. Essa cliente é uma cliente que tinha muita dificuldade de expressar suas emoções, de falar certas coisas. Então, aí já havia uma certa dificuldade dele com relação a essa cliente, para identificar o sentir dessa cliente. E aí, ele intuitivamente pediu para que ela fizesse a representação desse sonho. Colocasse num desenho o que ela sentiu, o que ela viu nesse sonho. E aí, a cliente foi fazendo e ele ficou observando enquanto a cliente fazia esse desenho. Observando o comportamento dela. Depois, quando terminou o desenho, ele foi analisar, ele foi observar ali elementos que pudessem te dar algum tipo de informação. E aí, sem ele ter muita clareza de por que, inicialmente, ele identificou o que identificou no desenho, a cliente desenhou cruzes, a cliente desenhou montanha. E, intuitivamente, ele perguntou para a sua cliente quem ela tinha perdido. E aí ela desabou a chorar, chorou muito intensamente, e depois respondeu que perdeu há muito tempo o esposo. E que no leito de morte eles tinham feito um pacto, vida, né? E aquilo ali trazia muito peso para ela. A partir dessa percepção, ficou muito mais claro para ele o caminho que ele ia seguir com ela a partir dali, então. E isso transformou o resultado, transformou o processo dele junto com essa cliente ali. E aí, cada vez mais, ele foi inserindo os desenhos no seu atendimento. Depois ele foi para casa e ficou ainda observando aquele desenho e procurando elementos que trouxessem mais, né, essa percepção de por que ele tinha associado aquele desenho dela com uma perda de alguém. E aí foi observando outros elementos que ela trouxe naquele desenho e que fizeram muito sentido com o que depois ela vinha trazendo. O desenho sistêmico, na verdade, ele não é simplesmente um desenho. Ele é uma representação de algo. Então, ele vai trazer elementos importantíssimos e esclarecedores que, muitas das vezes, o próprio aluno, levando isso para a sala de aula, e para ajudar o professor, ele vai trazer elementos
que, na maioria das vezes, nem o próprio aluno, nem aquela criança, aquele adolescente vai conseguir trazer, porque é algo que está muito inconsciente, está baseado nas memórias, nas crenças, nas dores, na experiência de vida dele dentro da família dele. Então, o desenho sistêmico ele passa a ser um recurso muito poderoso que vai ajudar, que vai orientar, que vai nortear alguns comportamentos, algumas percepções que o professor pode ter em sala de aula com o seu aluno. E na sistemática do professor Xavier, com o seu cliente, o que ele faz? Ele pede que o cliente desenhe a sua família de origem, que é papai, que é mamãe, que são os filhos, logicamente, junto com o seu cliente. E pede para que depois ele faça um desenho da sua família atual. No caso, marido, esposa e os seus filhos. Levando isso para sala de aula, no ambiente, no contexto escolar, o professor ele pode pedir para que os seus alunos desenhem a sua família de origem ou nuclear. E aí ele vai explicar para a criança, né, para os seus alunos ali, o que é essa família de origem. Ao fazer isso, ele já vai dar consciência, vai dar um lugar para os seus pais dentro da sala de aula. Nós sabemos, de acordo com a pedagogia sistêmica, nessa visão sistêmica, a importância da nossa ancestralidade, a importância da gente incluir todos os membros, porque, de acordo com as leis trazidas ali por Bert Helling, todos temos direito a pertencer. Então, os desenhos sistêmicos, eles são observados a partir da ótica das ordens do amor. Pertencimento, hierarquia e a lei do equilíbrio, a lei de dar e receber. Então, são essas observações que a gente vai precisar fazer, o professor vai precisar fazer ali com o seu aluno. Então, quando ele pede para os seus alunos desenharem a sua família de origem, ele já vai explicando o que é essa família de origem, ele já vai dando consciência e espaço para os seus pais irem para a sala de aula. Isso já é um movimento sistêmico muito fortalecedor para cada aluno, e a gente trabalha ali a inclusão, o pertencimento, né? A gente vai perceber também no desenho, conforme eles desenharem, se há uma ordem, se a hierarquia ela está sendo preservada ali. Então, no desenho, a gente vai observar onde ele colocou papai, onde ele colocou mamãe, onde ele colocou os irmãozinhos dele ou dela, e onde ele se colocou. O que costuma acontecer no ambiente terapêutico é quando o cliente não se sente pertencente àquele sistema ou de alguma forma ele se sente excluído por alguém daquele sistema, a tendência é que ele não se desenhe. Então, considerando o ambiente de sala de aula, o professor vai avaliar também, vai observar essa segunda lei, essa segunda ordem do amor. Se há uma hierarquia ali sendo respeitada, ou seja, quem vem primeiro e quem vem depois. Então, talvez ali aquele aluno não se inclua no desenho. E aí essa informação, ela pode ser muito importante para a gente entender uma exclusão desse sistema, uma falta de pertencimento desse sistema. E, ao mesmo tempo, ele pode se incluir, mas não no seu lugar. E nós sabemos, de acordo com a visão sistêmica, que se não estamos no nosso lugar de força, nós perdemos essa força. Nós carregamos um peso que não é nosso. E não damos a oportunidade do outro de estar no seu devido lugar. Então, o professor, nesse aspecto, ele vai observar se o seu aluno, se a sua aluna se colocou no seu lugar de força. E aí é preciso reajustar isso para que esse aluno tenha
a sua força de volta, né? E aí a gente pode perceber também o tamanho do desenho. De repente, o aluno vai desenhar o pai muito grande, a mãe muito pequena, ou ao contrário, a mãe muito grande, o pai muito pequeno. Isso demonstra aí um desequilíbrio, porque papai e mamãe, enquanto adultos, dentro de um relacionamento, eles precisam estar num tamanho igual. O homem e a mulher, eles estão de forma no mesmo lugar. Eles têm que estar em equilíbrio. É 50% o homem, é 50% a mulher. E pode ser que os irmãozinhos ou ele mesmo esteja num tamanho até muito maior até do que seus próprios pais. Então, isso também vai ser uma informação importante e interessante para a gente fazer essa análise, essa observação nesse contexto. Por quê? Filho é sempre pequeno diante dos seus pais. Quando eu trago pequeno, a gente já sabe aqui que é em relação ao respeito, não à altura. Nós sabemos que existem muitas crianças hoje muito maiores do que seus pais. Não é disso que a gente está falando. Dentro da lei, das ordens do amor, o filho, ainda que adulto, ele sempre será pequeno diante dos seus pais, porque os seus pais lhe deram a vida e precisa ser respeitado, precisa ser honrado. Então, aí a gente já vai perceber um desequilíbrio nesse sistema familiar e a gente precisa ir, o professor então vai precisar fazer esse ajuste, trazer essa consciência ali para os seus alunos. Tá? E a gente vai observar dentro daqueles desenhos outros elementos que a criança pode trazer, porque pode ser que ela não traga só papai, mamãe, irmãos, mas pode ser que ela traga um cachorrinho, pode ser que ela traga um sol. Esses elementos, se ele trouxe, são elementos importantes e relevantes para essa observação, para essa análise e para essa contextualização. Então, o professor ali pode começar a conversar, pode começar a dialogar com o seu aluno para entender por que ele traz aqueles elementos e a importância daqueles elementos dentro desse contexto ali familiar. Então, nessa observação, ele vai conseguir ter um norte de alguns comportamentos que talvez o seu aluno esteja tendo dentro de sala de aula, às vezes uma dificuldade de aprendizagem, às vezes uma falta de percepção, às vezes a criança pode estar mais divagando, olhando para o nada, né? sem estar com foco, sem estar com clareza ali, sem estar com... Aquela criança que está dispersa, sabe? Aquela criança que está dispersa. Então, ele pode entender todos esses sintomas a partir de um simples desenho, que, na verdade, não tem nada de simples, é uma verdadeira representação inconsciente que acontece ali com a criança e com essa representação. Então, a gente pode perceber, a partir disso, a importância e relevância que adotar os desenhos sistêmicos pode trazer para dentro de sala de aula, para contribuir com o aluno e contribuir também muito com essa jornada do professor de poder ajudar mais ainda e entender o contexto específico do seu aluno. E, nesse caso, esses desenhos vão dar a oportunidade dele atuar com o seu aluno de forma muito específica, porque nós sabemos que nós somos únicos, que nós temos a nossa história, que a gente, quando vai para a sala de aula, a gente carrega a nossa história conosco, a gente carrega a nossa ancestralidade, a gente carrega nossos pais. Então, tudo isso precisa ser considerado para que a gente tenha uma pedagogia mais efetiva, para que o aprendizado seja promovido de forma mais assertiva, de forma mais contributiva e de forma mais restaurativa, para que essa aprendizagem aconteça não excluindo toda a história do seu aluno
mas, ao contrário, que a gente inclua para que esse processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma fluida, de forma leve e de forma saudável. Bom, materiais que o professor pode utilizar, né? Basicamente, papel, folha branca, papel sulfite e canetinhas. Pode-se trazer canetinhas coloridas. Não é indicado o giz de cera, porque mancha muito. A orientação, que inclusive o professor Xavier traz, é de usar mais lápis mesmo, lápis de cor, tá? Então, basicamente é isso, papel, lápis. Pode ser que a criança faça desenhos coloridos, pode ser que não. Enfim, são muitas informações que um desenho pode trazer. Aqui eu só estou dando uma resumida, né, do que seria isso, mas os desenhos, eles trazem inúmeros elementos a serem observados. Por exemplo, forma que o aluno desenhou, se está mais triangular, se está mais quadrada, se ele desenhou palitinho, se ele desenhou de forma arredondada, se ele, por exemplo, desenhou um membro mais para frente, outro membro mais para trás, se os pezinhos estão para fora, está para dentro, está para frente, se está sem mão, se está sem olho, se está sem boca, enfim. São inúmeras informações que os desenhos vão trazer e elementos que devem ser observados ali dentro daquela sistemática, tá? Então, aqui é só um compilado que eu trouxe para trazer a importância da gente adotar de forma simples, de forma lúdica, dentro do espaço, né, escolar, dentro da sala de aula, algo que é um recurso norteador, que é um recurso extremamente poderoso para a gente entender o processo que está acontecendo no inconsciente do nosso aluno. Ora, a gente sabe que cada pessoa tem um perfil de comportamento, tem um perfil de temperamento, né? Tem ali, naquele momento ali do seu espaço, tem as emoções que ela está sentindo, isso tudo ele vai trazer ali para o seu desenho. E existem alunos que são mais falantes, tem alunos que são mais quietinhos, que são mais reservados, que não sabem falar muito sobre si, sobre suas emoções. E aí, o que acontece? Nesse sentido, às vezes o professor tem mais dificuldade, por isso, de entender o que está se passando com aquele aluno. Então, mais uma vez, eu reforço que usar o recurso do desenho pode ser libertador, pode ser esclarecedor para isso também. Porque ele vai trazer elementos ali que talvez ele não tenha consciência ou que ele também não consegue colocar para fora. E no desenho ele vai conseguir colocar. Então, eu oriento, eu indico muito que os professores usem os desenhos sistêmicos dentro de sala de aula como um recurso extremamente poderoso que vai te orientar, que vai te ajudar a ajudar melhor o seu aluno. E de forma específica, né? Cada aluno vai vir com uma necessidade específica. E se esse aluno não tem a sua necessidade específica atendida, ele não vai conseguir aprender. Ele não vai ter essa facilidade de aprendizagem. Isso vai ser mais difícil, isso vai ser mais desafiador. E se é desafiador para o aluno, também vai ser desafiador para o professor. Então, é isso a minha contribuição aqui nesse seminário. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre os desenhos sistêmicos. Se alguém tiver mais interesse em se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, eu sou Malu Nogueira, o meu Instagram é malunogueira.iped, IPEDHE. Eu aguardo vocês e é um prazer estar aqui.